colocou para essa noite de quarta-feira, noite onde nós buscamos falar com Deus, noite onde nós buscamos, a noite da vitória. Certamente haverá vitória para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Palavra linda, né? Porque somos justificados, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós sabemos, não por aquilo que nós podemos comprar. Somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, e para todo aquele que nele crê. Então a nossa justificação, ela não vem de ninguém dessa terra, ela não vem de nada palpável. A nossa justificação vem de Jesus Cristo, que é o nosso grandioso e maravilhoso Salvador, e glória a Deus por isso. E porque você e porque eu, nós cremos na maravilhosa obra redentora da cruz, a Bíblia diz que nós somos chamados de justos por Deus. Então por isso que Deus fala: olha, se o meu justo, o justo viverá pela fé. Viverá não por aquilo que nós podemos ver, mas vivemos por aquilo que nós podemos esperar e temos a certeza de que vai acontecer. Hoje pela manhã nós meditamos em Eclesiastes, no capítulo de número 8, e eu achei tremendo isso, porque Deus realmente ele é muito fiel, Se você acompanhou a gente aí nas redes sociais, você viu que houve um postzinho de Eclesiastes, capítulo de número 8. E eu quero ler o versículo de número 7. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? E é tão maravilhoso porque a Bíblia é cheia de respostas, A gente vê todo mundo buscando uma resposta, todo mundo prevendo algo que vai acontecer, mas o que Deus espera é que a gente viva pela fé, não tentando adivinhar o que vai acontecer, porque graças a Deus ninguém adivinha, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas Deus espera que a gente espere a resposta que vem da boca dele, e Deus espera que a gente realmente tenha a paciência de esperar Deus nos responder, seja na nossa oração, seja no nosso clamor. Então a Bíblia fala em Eclesiastes que ninguém pode saber, ninguém sabe o que vai acontecer, por mais experiência, por mais sabedoria humana que alguém tenha, ninguém tem esse poder de saber como é que vai ser o amanhã. O amanhã está nas mãos daquele que criou o tempo. O amanhã está nas mãos do Deus Criador. O amanhã está sobre o domínio desse Deus. E a única coisa que Ele espera que eu e você faça é não mais viver por circunstâncias, mas viver pela fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus está trabalhando em mim, através de mim, para atingirmos o propósito pelo qual Ele nos enviou. Talvez Deus esteja nos chamando para uma coisa maravilhosa, porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, não é assim? A gente não sabe, a gente fica preocupado, Não sei se você está me vendo aí, se é assim com você, mas normalmente um ser humano, quando ele não sabe o que vai acontecer, existem algumas coisas que envolvem ele. A primeira, começa a vir aquele medo do que vai acontecer. A segunda, vem uma insegurança. E a terceira, vem aquela coisa chamada: não vou fazer nada de extravagante, porque eu não sei o que vai acontecer. Pois bem, você parou para pensar que talvez Deus esteja tentando nos chamar para
para um tempo onde a gente precise sair de um comodismo que talvez a gente se instalou. É tantas coisas que as pessoas falam, mas talvez uma simplicidade muito grande, porque quando nós somos chamados a sair do comodismo, você já viu a Bíblia como é maravilhosa? Todas as vezes que os homens e as mulheres de Deus foram chamados a sair de um comodismo, eles extraíram o melhor de Deus na vida deles. Não foi assim mesmo com Moisés? Não foi assim com Josué? Não foi assim com tantas pessoas? E não foi assim até mesmo com o nosso amado Jesus? Que ele estava muito bem lá na glória, obrigada, estou aqui, único filho, muito bem, tranquilo, sem necessidade de fazer absolutamente nada, e de repente ele é comissionado a estar entre nós, e a palavra e o verbo teve que se transformar em carne e passar por todos os sofrimentos humanos e por tantas circunstâncias humanas para extrair dele e de nós mesmos o melhor de Deus. O melhor de Deus para Ele, como Senhor e Salvador das nossas vidas, e o melhor de Deus para nós, nos dando a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, justificados por esse Deus, nos tornarmos possíveis de ter fé, e aí com a nossa fé, nós agradarmos o coração de Deus. Talvez Deus esteja nos chamando para sair de uma situação que a gente se acostumou, não é verdade? E às vezes você fala assim, como que é assim, pastor? Eu me acostumei. Não me acostumei, eu lutava com a vida. Pois é, quem sabe Deus não vai deixar você lutar com a vida de um jeito diferente agora? Porque a gente nunca mais vai ser os mesmos, irmãos. Essa é a grande verdade. Nós nunca mais vamos ser os mesmos justos do Senhor depois de uma crise mundial como essa. Às vezes Deus está buscando ensinar a cada um de nós a superar coisas que o comodismo e a nossa vida diária nos deixou assim, parado. De repente vamos aprender a superar situações que para nós parecia estar bem. Sabe aquelas coisas? Tá bom assim, estamos levando. Mas Deus, Ele tem o objetivo de te levar um pouco mais além, um pouco mais profundo, um pouco mais adiante. E para isso é necessário sair da condição cômoda que muitas vezes a gente se encontra. A Bíblia fala, e eu gosto muito de ver a história de Moisés, eu ver a história de Josué, que são pessoas que tiveram que realmente sair de uma situação muito complicada. Josué vivia no meio de uma crise onde as pessoas estavam sendo escravizadas. Moisés vivia numa situação onde para ele estava bom ficar ali, na casa do sogro, do tal Jetro, na casa do sogro ainda que glória, o sogro tratando bem, comendo bacana, e de repente ele se vê no meio de uma crise existencial, e de saber que todo o povo também estava em crise. Saiu da sua zona de conforto, saiu daquela zona de conforto onde ele estava, para cumprir um propósito que Deus tinha na vida dele. Às vezes a gente se sente incapaz, porque como que eu vou sair desse lugar de conforto onde eu me instalei? Mas a gente esquece que a fé racional não mistura emoção com fé, porque não combina. As emoções estragam tudo, sabia dessa? Moisés, quando ele começou a misturar as emoções, deu tudo errado. Eu não sei isso, eu não posso aquilo, eu não sei o quê. Deus falou, Moisés, não é assim. Fé é algo extremamente racional. Porque eu creio, porque eu confio, porque eu sei quem é o Deus que me salvou, porque eu sei quem é o Deus que criou todas as coisas, porque eu sei quem é o Senhor que tem poder. Então eu creio na palavra, não de um homem, não de uma instituição, mas eu creio na palavra de Deus, porque ela é poder para transformar a nossa vida. Talvez Deus esteja nos chamando para que a gente saia de uma crise, sim,
Mas antes de tudo, a gente possa tomar decisões e atitudes que gerem reações ao nosso redor. Não é verdade? Na crise, as pessoas querem abandonar, né? Se está numa crise de casamento, a pessoa quer abandonar o marido ou a esposa. Se está numa crise financeira, ela quer trocar de emprego. Na crise, as pessoas querem retroceder. É muito melhor parar com as coisas. Na crise, as pessoas querem desistir. Moisés não queria desistir, Josué não queria desistir, Jesus quis desistir no Getsemane. Senhor, se possível, olha, o negócio está pegando aqui, não estou podendo, afasta o cálice de mim. Só que Jesus, diferentemente de Moisés, diferentemente de Josué, diferentemente de Davi, diferentemente de tanta gente, diferentemente de mim, de você, ele prosseguiu a oração e disse: contudo, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que a gente está preparado para falar isso para Deus? Senhor, olha, eu quero desistir de algumas coisas, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu tenho certeza que a maior crise de existência de um ser, a maior crise espiritual, a maior batalha, uma das batalhas mais épicas de toda a existência do universo, que foi travada naquele Getsemane, que foi travada naquele lugar. Jesus saiu muito mais que vencedor, muito mais do que vitorioso, porque ele recusou viver talvez aquilo que naquele momento fosse a vontade dele, mas ele se propôs a andar um pouco mais, a se entregar um pouco mais, para que a vontade de Deus fosse executada. E eu quero falar com você, será que a gente pode andar um pouco mais? Será que a gente pode agir de forma que a gente mostre para Deus que nós estamos andando em fé, não mais por emoção? Porque por emoção a gente está vendo todo mundo aí por aí, não é verdade? As pessoas estão chorando, se matando, descabelando, achando que vão morrer de Covid-19, achando que tudo vai dar errado, que agora é o fim, a crise, tem gente querendo largar do marido, largar da mulher, largar do serviço, enfim. Na crise a gente não abandona. Na crise, a gente anda pela fé. Na crise, a gente vê Deus reagir a cada atitude que nós tomamos de fé. Por isso eu convido você, a tua casa, a tua família, a exercer essa fé. Não uma fé fingida, não abrirmos a nossa boca e declararmos: eu creio em Deus. É na crise mesmo que a gente vai ver se a gente crê ou não. É na crise que a gente não está vendo o mar aberto, mas a gente crê que tem um Deus que vai abrir o mar daqui a pouquinho. Eu vou me enfiar no mar e ele vai se abrir. É na crise que Deus faz a água do Jordão cessar. E maravilhoso Espírito Santo, que me lembrou dessa questão do Jordão. Eu fico imaginando aqueles sacerdotes lá no meio do rio e a água passando, né, gente? E a água passando, porque Deus fez o rio parar de vir. Ele parou lá em cima. Enquanto isso, o restante da água que estava descendo continuou descendo. Isso significa que os sacerdotes continuaram, né, sentindo a águazinha bater na perna deles. E cadê que a água não para? E Josué falou que a água vai parar, mas eu não estou vendo a água parar. E é aí que o povo não entende. Eles estavam ali não guiados por uma emoção, mas eles estavam ali guiados pela fé. A fé inabalável no Deus que tinha prometido: as muralhas vão cair. Por isso eu convido você a muitas vezes sair dessa região tão nobre, que é o conforto que nós estamos, até mesmo alguns no isolamento, né?
Tem uns isolamentos 5 estrelas, na verdade. Tem uns isolamentos que a pessoa está de férias, gente, não sei. Né? Está ali, tendo as suas coisinhas. Mas a grande maioria está como eu e você, eu tenho certeza. Não sabendo o que realmente vai acontecer, mas tendo confiança que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel. Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. A crise leva as pessoas às vezes a abandonar Deus, porque Eclesiastes também fala que quando o ser humano é exposto a um sofrimento, ele toma atitudes precipitadas. E eu convido você a não tomar nenhuma atitude precipitada. Crise não é tempo de desistir de nada, entendeu? Nada. Crise é tempo de buscar a Deus força para aumentar a nossa fé. Por isso eu quero que você ore comigo. A fé, você não precisa pagar por ela, tá bom? A fé é grátis, é totalmente gratuito. A fé você consegue com uma atitude tão pequena, que é quando você fala para Deus: Deus, me ajuda, eu estou precisando de mais fé, porque o cenário que eu estou vendo talvez não seja um cenário que os meus olhos estão acostumados. E eu confesso, né, que sinto medo, sinto uma insegurança, mas a tua palavra disse que se eu retroceder, o Senhor não vai se agradar. E eu quero manifestar a minha fé com atitude, porque a fé por palavras é um romance lindo, mas a atitude de fé, eu continuo crendo, a gente continua vendo o mover de Deus, e a gente sabe que Deus vai fazer o impossível nas nossas vidas. Então fecha os teus olhos, se você puder fazer. Vamos orar, porque a oração tem poder. Há poder na nossa oração, porque na nossa oração a gente vai atingir o coração de Deus, e Deus vai verdadeiramente se manifestar em nosso favor. Amém? Então fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu entro